O treino perfeito de bíceps precisa de algumas coisas que eu demorei anos para conseguir reunir. Esse conteúdo vale ouro. Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman aqui. Hoje nosso Estudando com o Professor Tigman vai ser um pouco diferente. Hoje nós vamos novamente reagir a um vídeo de nosso colega Laércio, no qual ele traz algumas informações sobre treinamento de bíceps, né? Trazendo uma proposta de como potencializar os ganhos dos flexores de cotovelo, principalmente o nosso bíceps braquial. Um músculo queridinho da galera, um músculo que sempre dá bastante visibilidade e ele é bastante importante para a estética das pessoas. Então, vamos lá, quero te trazer um ponto de vista um pouco diferente, trazendo informações científicas bem precisas, algumas informações que nós já temos um pouco mais de evidência, outras nem tanto, tá bom? Vem comigo então? Vamos lá então, gente, olha só. Primeiro, a ideia aqui é discutir os argumentos sobre o treinamento de bíceps apresentado pelo professor Laércio Refundini no seu canal no YouTube. Tá? Então, já aviso você que o vídeo vai ser um pouco mais longo, nós vamos estar tratando de ciência, trazendo argumentos consolidados. Todas as referências que a gente postar aqui serão previamente colocadas na nossa descrição aqui embaixo. E qualquer coisa você entra em contato comigo para a gente trocar uma ideia, tá bom? A nossa proposta então é analisar esses argumentos e ver até que ponto, né, eles têm com algum embasamento científico efetivo, né, atualmente o que a gente já sabe, tá? E obviamente que isso vai ser feito sobre o meu olhar, sobre as minhas referências, né, que a gente pode ter algum equívoco no entendimento, pode ser que a nossa percepção não seja a mesma dos outros demais colegas, e a gente está aberto aí a discutir os assuntos, tá bom? Então, importante que a gente possa fazer um bate-papo legal e entender disso, tá bom? Os artigos, como falei, todos estarão disponíveis aí na nossa descrição. Então vamos lá. Uma coisa importante, tá? Eu te sugiro que você primeiro assista o vídeo original do professor Laércio, tá? Eu acredito que você faça a atenção, né? Preste atenção nos argumentos utilizados, vê se você entende, se você concorda, se você discorda, se tem coisas que você não sabe o que é, ou se você sabe o que é, se você faz dessa forma ou não faz. Acho que é muito importante que você faça primeiro essa primeira abordagem, para depois vir aqui. Aqui eu vou botar apenas alguns recortes do vídeo, algumas imagens que possivelmente não vão dar a noção total do que foi posto pelo meu colega professor Laércio. Muito bem. Vou apontar alguns pontos específicos do vídeo original, né, e vou sempre indicar em que momento ele foi falado. Então, se você quiser resgatar a fala, você vai lá no tempo que o vídeo é apresentado no YouTube e você já vai ter uma ideia clara sobre isso. E começa, né, como o próprio vídeo de capa nosso aqui, traz sobre treino perfeito. E já vou argumentar dizendo que treino perfeito, eu entendo que existe um interesse de marketing, um interesse de comunicação, de trazer essa galera para assistir o vídeo, mas o treino perfeito é muito relativo, né? A gente não pode dizer que esse mesmo modelo vai funcionar para todo mundo. Então, mas enfim, né? Só para fazer algumas considerações, assim como as propostas que eu posso apresentar para alguém nunca serão perfeitas para todas as pessoas, né? Então, só uma questão de contextualizar. E aí nós vamos para um detalhe muito importante. Vamos começar pela parte inicial do vídeo, que fala um pouco sobre a parte anatômica do músculo bíceps. Tá? Vamos entender um pouquinho de anatomia, um pouquinho de cinesiologia, para a gente ter a clareza do que a gente está falando. E aí eu já puxo um link do vídeo apresentado do meu colega. Tem uma outra cabeça que é mais saliente e prende lá em cima, atravessando o seu ombro. Muito bem. Então, o colega traz a parte fisiológica dos músculos citados, e eu cito esse livro aqui do meu colega professor Ronei Silveira Pinta, minha colega Cláudia Silveira Pinta, ambos foram os meus professores na URGS, em que no livro deles, né, a gente traz que os flexores de cotovelo são basicamente representados principalmente pelo bíceps braquial, pelo braquial e pelo bráquio radial. São os três principais flexores de cotovelo. Junto a eles, nós temos outros músculos que contribuem em menor magnitude, seja pelo seu tamanho, pelo seu ponto de inserção, mas de qualquer forma, esses são os principais flexores de cotovelo.
E aí aproveito para trazer aqui um site da onde eu tirei as minhas imagens, um guia de anatomia muito bom. Você certamente vai conhecer as imagens que vão aparecer. E eu convido você também a se inscrever no canal do professor William Dine, né? Fisioterapeuta, no qual contribuiu para a produção de alguns vídeos aqui que vão ajudar nós a ilustrar melhor a anatomia e a cinesiologia dos grupos musculares que estamos falando, ok? Vamos lá então, olha só. Um dos músculos importantes, como a gente viu, é o braquioradial. E esse braquioradial, ele tem a sua origem no húmero, a sua inserção no rádio e a sua função, basicamente, é a flexão do cotovelo, né? Então, a gente conhece ele, o músculo está mais, o seu ventre está mais posicionado no antebraço, né? Na parte superior do antebraço. Então, é um músculo que é um importante flexor. Junto com eles, nós temos o bíceps braquial, né? Normalmente a gente dá muito mais atenção ao bíceps braquial, porque é um músculo que está superficial, né? E que é o que normalmente a gente representa normalmente mais os flexores de cotovelo. Mas a gente vai ver que não é bem assim as coisas também. Esse bíceps braquial é importante que a gente entenda que ele é um músculo bíceps, ou seja, ele tem dois ventres, tá? Sendo que esses dois ventres possuem origens diferentes. Um está fixado no processo coracoide da escápula, a porção mais curta, e a outra porção mais longa está localizada também na escápula, mas na parte mais longe, né, mais distal, no tubérculo supraglenoidal, certo? E a inserção deles, ambos se inserem no rádio, né, fazendo com que ele, inclusive, seja um músculo supinador. Então, além de fazer a flexão do cotovelo, ele também faz a supinação radioulnar. Vamos dar uma escutadinha o que o William nos mostra aqui? O bíceps braquial está localizado na região anterior do braço. Solicitamos uma flexão de cotovelo resistida para identificar o seu ventre muscular. Inferiormente, conseguimos palpar o tendão distal do bíceps braquial, que se insere na tuberosidade do rádio. Proximalmente, temos a cabeça longa do bíceps, que tem origem na tuberosidade supraglenoidal, e medialmente a cabeça curta, que tem origem no processo coracoide. Muito bem. O outro músculo que nós temos, né, é um músculo braquial, né? O braquial é um músculo mais profundo, ele está abaixo do bíceps braquial. Nesta imagem, o bíceps foi removido, né? E é um músculo que também está fixo no húmero, prestem atenção, ele é um músculo monoarticular porque ele sai do húmero, enquanto que o nosso bíceps vinha lá da escápula, o nosso braquial vem do húmero e se insere e tem a inserção na ulna, né? Então, veja bem, é um músculo monoarticular, movimentando apenas o cotovelo, né? A partir da sua flexão também, ok? E aí eu chamo a atenção, né? E este músculozinho aqui que você está vendo aqui, ele não faz parte do bíceps braquial. Esse aqui é um outro músculo que a gente já vai ver na sequência, que é importante que se diga. Vamos escutar nosso amigo William novamente. O músculo braquial tem origem no corpo do húmero e inserção na tuberosidade da ulna e no processo coronário da ulna. Para identificarmos, necessitamos posicionar nossas mãos abaixo do bíceps braquial, posicionamos o membro em pronação e solicitamos uma flexão de cotovelo. Muito bem. E aí sim, agora nós estamos falando do músculo coracobraquial, que inclusive aparece no vídeo do professor, mas provavelmente houve um engano em termos de entendimento, né? Ele não faz parte do bíceps, ele é um músculo diferente, né? Ele tem sua origem também no processo coracoide, né? Mas a sua inserção é na parte do húmero, na parte mais medial do húmero, né? Ou seja, esse é um músculo que apenas faz o movimento de flexão e adução do ombro, né? Não participando dos movimentos do cotovelo. Então, esta aqui não é a porção curta nem longa do bíceps, e sim é um músculo distinto que atua apenas na movimentação do ombro. O coracobraquial, como seu nome diz, tem origem no processo coracoide e inserção medialmente no corpo do húmero. Para identificá-lo, posicionamos nossa mão na axila abaixo do peitoral maior e solicitamos a adução horizontal. Muito bem. Aí é importante que a gente entenda, tá, gente? Os três músculos que a gente mencionou como sendo os mais importantes, né? Os flexores de cotovelo, o braquial, o bíceps braquial e o braquioradial, são três músculos flexores de cotovelo, sendo que um deles, que é o bíceps, que tem duas porções, por atravessar no ombro, ele também participa de uma forma mais modesta, menor, na flexão do ombro, nos movimentos do ombro.
mas sua ação principal continua sendo no cotovelo. Olha só que estudo legal esse aqui. Esse aqui é um estudo de Ozubari, 2007, onde ele fez o quê? Pegou 10 pessoas, apenas 10, por isso a gente tem que olhar um pouco com restrição, 5 mulheres e 5 homens, numa faixa etária de 24 a 37 anos, com uma estrutura variada, onde se aplicou uma ressonância magnética em toda a parte superior, e a partir dessa ressonância, usando os métodos computadorizados, se permitiu estimar quanta massa muscular, qual o volume de músculo que cada músculo isoladamente representa na parte superior. Ele, nesse seu artigo, sugiro que você leia, muito bacana esse material. Ele nos traz graficamente quanto de percentual representa cada um dos músculos no tronco, né, em forma de média e desvio padrão, e também traz uma tabela. E nessa tabela eu quero trazer uma informação bem interessante. Olha só que legal, né? Você sabe qual é o maior músculo, o músculo mais volumoso do nosso corpo na parte superior? Pois eu vou dizer para vocês, é o deltoide. Deltoide esse que normalmente ganha a fama de ser um músculo pequeno, pela sua estratégia de alavanca, ele acaba contribuindo pouco na força, mas ele é o músculo mais volumoso, ele representa 15,2% de todo o nosso membro superior. Claro, pessoas não fisiculturistas, pessoas normais, né? Pode ser que a gente vá crescer e proporcionalmente essas mudanças sejam diferentes, mas de qualquer forma ele representa o músculo mais volumoso. Em segundo lugar, o tríceps braquial com 14,5%. Observe que o volume é muito parecido aqui entre os dois. E em terceiro lugar, o peitoral maior, com 10,7%. Tá? E aí a gente tem todos os demais aqui. Para nós, o que nos interessa é falar dos flexores de cotovelo, que é o bíceps, o braquial e o braquioradial. E aqui nós temos o volume dos três, e eu tomei a liberdade de fazer uma nova tabela para nós ter uma ideia somente de quanto esses três músculos representam quando eles são comparados entre si, né? Baseado neste estudo. Então, o volume é o volume retirado do artigo, o total do volume foi um total que eu somei, e a partir daí, esse percentual referente ao tronco é o que o artigo informa, mas a partir desse total e dessas parciais, eu calculei quantos por cento cada um representa. Então, observe que o bíceps braquial e o braquial, praticamente ambos possuem 40% de participação, enquanto que o braquioradial apenas 18,5%. Então, temos praticamente aí 2/5, 40% para um, 40% para o outro e 20% para o braquioradial. Em relação à força, olha só, busquei minhas IAs para me ajudar um pouco, né? Pedindo até que ponto é a participação de força. Então, através de estudos biomecânicos e cinesiológicos, é possível se fazer algumas estimativas, né? Então, nos flexores de cotovelo, olha que interessante, o braquial é o que contribui 47%, o bíceps 34% e o braquioradial 20%. Observem que o braquial ele tem mais importância em termos de força do que propriamente o bíceps braquial. Isso num estudo em um modelo de realização e num outro estudo aqui avaliando forças isométricas, eletromiografia, os dados também foram parecidos, onde o bíceps teve uma participação de 36 a 48 e o braquial e o braquioradial de 57 a 45. Então, de novo, né, mostrando que o bíceps braquial pode não ser o mais importante na produção de força. Só um dado importante que eu acho que é legal a gente fazer essa... E aí, gente, é importante a gente entenda, né? Aqui nós vamos falar de exercícios monoarticulares, mas a gente tem que entender também que os exercícios multiarticulares também podem contribuir na geração de hipertrofia, na melhora de força, né? Uma puxada polia alta, uma remada, também possuem os flexores de cotovelo como agonistas para o movimento do cotovelo. Então, isso é uma discussão para outro momento. Tem alguns artigos aqui que pode te trazer informações, logo eu te cito eles para você saber. Ainda é importante que, né, cada exercício com as suas variações, né, um em pronação, outro em supinação, um com o ombro hiperestendido ou flexionado, todas essas variações geram modificações cinesiológicas e biomecânicas que podem sim alterar alguns aspectos do exercício em si. E também é importante que aqui a gente entenda que os conceitos de fisiologia do exercício, ou seja, a prescrição do treinamento, também pode impactar em muitos dos resultados que a gente vai ver na sequência. Tá bom? Eu sugiro esse vídeo aqui meu, gente, uma coletânea muito bacana, falando sobre estiramento do músculo na hora de hipertrofiar. Eu vou trazer esse artigo mais para frente de novo, com alguns dados bem interessantes,
mas eu volta e meia vou trazer um artigo de sugestão para você aprimorar ainda mais os seus estudos, ok? Bem, gente, o vídeo em si do professor Laércio, ele traz que o segredo da hipertrofia passa por 3 componentes: tensão mecânica, hipóxia muscular e dano tecidual. Em cima disso, ele traz uma proposta da gente poder fazer exercícios específicos para cada um desses aspectos. Tá? Lá no começo do vídeo ele já fala sobre isso. Vamos escutar um pouquinho? Não, ainda não. Olha só. O que acontece, então? É sugerido que esses 3 aspectos são importantes e para cada um desses aspectos o professor traz um exercício específico, né? E trazendo um volume de treinamento para aquela sessão de treino, trazendo isso como uma determinante para o sucesso do treinamento. Agora sim, olha só, quando ele vai no primeiro item, que é a tensão muscular, a ideia é o quê? Fazer muita força, essa é a proposta. Tá? E eu vou dizer assim, acho muito bacana o linguajar, a forma fácil de se comunicar do professor Laércio, um linguajar simples, acessível. Volta e meia ele encaixa algumas palavras do chão da academia. Isso é muito bacana, é legal, acho que é mérito do professor, essa comunicação é importante. E aí ele nos traz que para a gente poder fazer muita força, a gente precisa aumentar o recrutamento e a frequência de disparos, né? E isso é fato. Né? Quando você bota mais carga, você recruta mais unidades motoras, mais fibras musculares, você aumenta a frequência de disparo. Tudo isso faz com que você produza mais força em função desta carga mais pesada. Realmente isso é fato, muitos estudos mostram isso e é o que no que a gente acredita hoje na ciência. Mas aí no minuto 1.33 existe uma fala que diz assim: músculo que vai entregar isso tem um alongamento e encurtamento médio. A ciência aponta que quando o músculo não está nem muito alongado, nem muito encurtado, ele tem mais força. Então veja bem, gente, aqui a gente vai começar a trazer alguns aspectos que você tem que ter muita atenção quando você faz essa escuta. Tá? É fato que esse músculo mais alongado, não tão alongado nem tão encurtado, produz mais força? Sim, é fato. Tá? Isso em 1966, na teoria da contração muscular, Huxley, Gordon e outros pesquisadores já nos mostravam que, à medida que o músculo estava muito encurtado ou muito alongado, ele perdia força. E na medida que ele chegava num ponto ótimo de sobreposição das fibras de actina e miosina, ele produzia mais força. Isso é fato? Sim, isso é verdadeiro. Mas isso é uma resposta aguda. E nós estamos falando de respostas crônicas, nós estamos falando de hipertrofia. Então, treinar esse músculo neste comprimento realmente representa um maior ganho hipertrófico? Então, tanto essa questão de produção de força, como também as respostas, por exemplo, de eletromiografia, não necessariamente vão explicar, então, as respostas hipertróficas. Tá? Então, isso é importante que a gente entenda, que não necessariamente esta forma de realizar o exercício nessa amplitude vai gerar respostas crônicas mais favoráveis. Então, a proposta de conseguir uma melhora neste primeiro exercício de tensão é fazer muita força usando o exercício rosca bíceps, né? Com barra. E aí o professor traz várias técnicas associadas, forma de posição, como manter os braços, cotovelos mais próximos, evitar hiperextensão da coluna, vários fatores, questão de vetor de força, muita coisa que para mim faz sentido, mas não quero fazer a discussão técnica do exercício, também não era a proposta dele, né? A base do treinamento dele era, neste exercício, fazer muita carga, fazer muita força para aumentar a tensão mecânica. E aí ele sugere que a gente se faça 1 a 2 séries de aquecimento, que não entra na contagem do volume total, e que depois se faça 3 a 4 séries pesadas, com 1 a 2 minutos de intervalo. Então esta é a proposta do primeiro exercício para explorar a tensão mecânica. E aí se fala um pouco sobre a combinação de treinamento, como fazer esses 3 exercícios podem ajudar. Eu vou falar isso mais lá no final. Então, nesse pesado sugerido pelo professor Laércio, não se fala o que é o pesado. Acredito eu que seja uma carga para fazer 6 repetições,
8 repetições máximas, quem sabe um pouco menos, um pouco mais, mas certamente são cargas que vão trabalhar lá com 80%, 90% de um RM. Então acredito que o pesado seja esse, embora não esteja claramente identificado. Bem, quanto a isso, gente, vou dizer o seguinte, o que a literatura nos diz? Essa aqui é uma meta-análise do professor Brad Schoenfeld, o maior pesquisador hoje da área, né? Já em 2017, ele já nos trazia que, sim, cargas mais altas, né? Vários estudos aqui cai o resultado do efeito e magnitude de cada um estudo, e aqui nós encontramos o nosso losango. Cargas mais pesadas geram mais força máxima. Isso é fato, isso a literatura tem batido de forma muito contundente. Porém, gente, quando a gente vai para os resultados hipertróficos, o que a gente encontra é que as cargas mais pesadas, aqui comparando cargas com menos de 60% de um RM e cargas com mais de 60% de um RM, esses diferentes estudos não encontraram diferenças significativas nos ganhos hipertróficos. Então, fazer um exercício com mais carga para produzir mais tensão em uma determinada posição não necessariamente representa que cronicamente represente um ganho maior de hipertrófico. Nós temos outra meta-análise de Lopes que encontra um resultado dividido em 3 cargas. Cargas baixas, com menos de 60, moderada de 60 a 79 e cargas altas com mais de 80. Novamente, nenhuma diferença foi encontrada nos níveis de hipertrofia. Nós temos outra meta-análise aqui por Carvalho e colaboradores, que encontra a mesma divisão, aqui com cargas até menores ainda, né? Também não encontrando nenhuma diferença entre cargas mais altas e mais baixas. Tá? E aí eu trago esse artigo do novamente de Schoenfeld, que ele fala um pouco sobre essa questão de mais carga, menos carga, mais repetição, menos repetição, falando sobre as respostas principais. Na força, isso é verdadeiro. A gente acabou de ver que cargas mais altas geram mais força. Na hipertrofia, isso não é verdadeiro, né? Hoje isso está muito bem documentado na literatura, que nós não temos uma maior hipertrofia com cargas mais altas e não temos, né? Existe várias zonas de repetições que podem promover essa hipertrofia. E nós temos a resistência localizada, que a gente ainda não tem uma evidência tão robusta, mas parece que vários modelos também podem contribuir nos ganhos de resistência localizada. Sugiro que você assista o meu vídeo, esse aqui é um vídeo bem bacana, entra no meu canal, digita pelo título aqui e você vai achar sobre o assunto e vai entender um pouco melhor, ok? Bem, o segundo exercício, ele passa pela ideia de promover uma maior hipóxia muscular, né? No minuto 3:38 lá, você pode assistir lá, onde o professor fala um pouco sobre esse aspecto aqui. E aí existe uma mistura muito grande de conceitos, né? E eu vou levantar alguns pontos que são trazidos no vídeo, pelo menos 5 pontos, mas de novo, assista um vídeo para você tirar suas próprias conclusões e entender um pouco do que eu estou falando de forma um pouco mais clara. Primeiro, que um ponto que se traz fala sobre a falta de oxigênio, que estimula a hipertrofia por meio do crescimento do IGF-1 e blá blá blá, e vários assuntos, né? Na perspectiva, de novo, de gerar uma hipóxia muscular. Hipóxia muscular é basicamente quando falta oxigênio dentro do seu músculo. Então, esse entendimento de falta de oxigênio, o que eu entendi, né? Veja bem, para você poder esgotar esse oxigênio num músculo, é necessário que esse músculo chegue à fadiga, numa condição anaeróbica. Normalmente no treino de força é quando você chega na falha concêntrica, quando você chega sem conseguir fazer mais repetições, né? Então, e a gente chama isso de repetições máximas, ou seja, chegar à falha concêntrica fazendo repetições que são máximas, máximo de fadiga. E aí, gente, o que a gente sabe hoje é que as repetições máximas não geram mais hipertrofia. Quando nós temos volumes iguais de treinamentos, se você levanta 1.000 quilos num exercício de um jeito, 1.000 quilos de outro jeito, quando isso é equiparado, equalizado, as repetições máximas não são necessárias. E eu vou te trazer alguns dados. Vieira já traz isso nessa meta-análise, mostrando que volumes não equalizados, existe um benefício para quem treina com repetições máximas. Por quê? Porque acaba fazendo mais carga. Quando você equaliza isso, essa meta-análise mostra que não há diferença nos ganhos hipertróficos. Outra meta-análise também de Schoenfeld e seus colaboradores em 2021
traz a mesma informação. Fazer ou não fazer repetições máximas produzem mesmos ganhos hipertróficos. E aí Refalo traz um estudo muito bacana, uma revisão muito bacana, onde ele coloca assim, veja bem a interpretação aqui. Aqui nós temos o efeito de magnitude, o quanto de efeito um estudo causa, né? E aqui nós temos o quanto está próximo da falha concêntrica. Então este ponto aqui é a falha concêntrica, ir até o fim. Esses pontos aqui são estudos que mostram que não chegaram até a falha, né? Quanto mais longe desse ponto aqui, mais longe da falha. Então, se você falhasse numa série com 10 repetições, é como se você tivesse feito 5 repetições com a mesma carga. Ou seja, longe da falha. E o que a gente encontra aqui, né? Esse é o ponto de falha. Esse ponto de falha causa um efeito de magnitude de 0,4. Funciona fazer treino com falha? Sim, funciona. Não estou dizendo que não funciona. Mas eu estou dizendo que quando você faz um treinamento sem falha, um tanto quanto longe, você tem um efeito de magnitude de 0,32. E observe que você, à medida que você vai se aproximando aqui, vários estudos trouxeram ganhos muito similares com a falha. Inclusive, você estar próximo dela, o efeito de magnitude aqui foi maior do que o próprio efeito de magnitude da falha. Então, gente, nós temos uma zona, e aqui é a sugestão dos autores aqui, Refalo e colaboradores, mostrando que existe uma grande zona de hipertrofia. Então você não precisa necessariamente ter um desgaste tão grande aqui, você pode trabalhar próximo dessa zona com resultados satisfatórios a nível de hipertrofia. Um segundo ponto que o nosso colega traz é que exercícios que promovem encurtamento maior, principalmente a cabeça longa do bíceps, através da rosca Scott, poderiam ser melhores para gerar essa hipóxia. Então, isso aqui são falas do próprio vídeo, tá? Então, encurtar mais esse músculo. Quando você faz a rosca Scott, o fato do cotovelo estar flexionado, você encurta mais. Você gera insuficiência ativa. Esse é o que o autor traz para nós na sua fala, né? Veja bem, sim, é verdade que se você fizer um exercício com o ombro flexionado, a gente viu que o bíceps braquial ele é um flexor de ombro. Então, na medida que você flexiona esse ombro, você encurta um pouco esse músculo, né? Você aproxima a origem da inserção. Mas isso acontece nas duas porções do bíceps, né? Não tem como eu fazer isso com uma porção do bíceps e não com outra. Ambas as porções, curta e longa, acabam se encurtando mais quando o ombro é flexionado. Já o braquial e o braquioradial não sofrem interferência nenhuma em relação à posição do ombro. E aí é importante que se lembra, o bíceps braquial é 40% do nosso músculo, dos nossos flexores, né? Os outros 40% vêm do braquial e 20% do braquioradial. Então, até que ponto a gente tem efetivamente uma participação tão grande? E, de novo, não é possível fazer essa distinção. Tá? Então, dizer que fazer esse exercício mais encurtado gera mais hipertrofia, não é bem assim, a gente vai falar isso mais à frente. Tá? Então, tá aqui o nosso desenho, novamente, nosso bíceps, né? Ambas porções do bíceps são inseridas, têm origem na escápula, então na medida que você flexiona esse ombro, você aproxima um pouco aqui, mas apenas o bíceps braquial. O braquial e o braquioradial não sofrem essa interferência. E a insuficiência ativa, o que é insuficiência ativa? É quando você tem um músculo que se encurta tanto, né, um músculo biarticular, que se encurta tanto que ele não consegue mais gerar força, né? Então ele está excessivamente encurtado e isso faz com que ele perca força e tenha dificuldade de produzir força. E aí, novamente, a gente volta lá ao que Huxley e Gordon nos trazem, que músculos muito encurtados perdem a capacidade de fazer força. Então, os estudos de arquitetura muscular mostram que não é possível alterar o comprimento de uma das porções do bíceps independente da outra, né, conforme sugerido no vídeo. Quando você faz isso, você faz com as duas porções, tanto a longa como a curta, né? E as duas vão se juntar, tendo um mesmo ponto de inserção no tendão distal, lá após nosso cotovelo, tá bom? Bem, esse é o segundo ponto. Então, não é possível isso. O terceiro ponto, ainda no tópico gerar hipóxia muscular, o professor traz. A gente vai enfatizar no encurtamento. Vai trazer e apertar mais. Pico de contração para deixar mais tempo contraído, mais hipóxia. Gente,
vamos lá, vou fazer a minha interpretação do que eu entendi aqui. Eu acredito que apertar mais um músculo seja inserir uma isometria após a repetição. Você faz a força e ainda contrai alguns segundos a mais, né, dando esse apertar. Ou ainda poderia ser uma interpretação de pensamento. Vou fazer uma força, né, me concentrar mais para esse músculo produzir mais força, aumentar ainda mais a tensão no final da fase concêntrica. Veja bem, se for esses dois entendimentos, ou um deles, deixa eu te trazer alguns argumentos importantes aqui. Tá? Nesse meu vídeo artigo aqui que eu apresento aqui, eu apresento um artigo do próprio Schwenner, né, em que o que ele faz? Ele pega homens treinados, treina durante 8 semanas, onde eles fazem, após a realização da série deles de 8 a 12 repetições, um grupo parava a sua série e descansava 120 segundos, o outro grupo fazia, após a última repetição, ainda fazia 30 segundos de isometria máxima e descansava somente 90 segundos. Ou seja, você tinha um grupo que fazia somente dinâmico e o outro fazia dinâmico com isometria. Ou seja, fazia dinâmico com apertar o músculo, conforme sugerido. O que esses resultados encontraram? Os resultados encontraram que somente uma das 4 medidas mostrou um resultado um pouco superior. No meio da coxa houve um incremento um pouco maior da hipertrofia, sendo que os flexores de cotovelo, os extensores de cotovelo e o lateral da coxa não mostrou diferença entre fazer um protocolo ou outro. E ainda interessante, em termos de ganhos de força isométrica, o grupo do leg press, o mesmo que aumentou mais, perdeu desempenho na força, de forma estatística. Então, assim, nós temos poucos estudos que avaliaram o dinâmico com isometria, né? Pode até ser que a gente tenha informações que confirmem esse pensamento, mas hoje a gente não pode ter essa certeza. São poucas evidências que nos trazem isso. Então, nós temos um maior aumento hipertrófico na coxa média, nós não temos alteração na coxa lateral, no bíceps e no tríceps, a força máxima foi prejudicada no leg press e não houve diferença na força de resistência no supino, que é um dado que não está aqui no gráfico. Bem, e se nós pensar sobre o pensamento? Vou pensar mais no bíceps, esse músculo vai crescer mais. Também temos pouquíssimas evidências sobre o assunto, né? Novamente, Brad Schoenfeld traz uma proposta aqui, eu tenho isso explicado aqui nesse vídeo aqui, onde eles pegaram 2 grupos que treinou com foco interno, pensando no músculo, outro com foco externo, pensando na carga. Protocolo de treino e medir a espessura muscular em alguns grupos musculares. Resultados, os flexores de cotovelo cresceram mais em quem pensou nos flexores de cotovelo. Sim, isso mesmo. Mas o reto femoral e o vasto lateral, isso não foi encontrada essa resposta. Então, o foco interno é superior ao foco externo. Professor, viu só como funciona? Gente, isso aqui é um estudo e tem um detalhe importante. Esse estudo aqui, inclusive eu mandei e-mail para o Brad Schoenfeld pedindo algumas informações que eu tinha dúvida. Mas esse grupo tem um problema. Nós não temos um grupo controle que tenha feito um treinamento tradicional sem pensar em nada. Nós temos avaliação feita por espessura muscular, que ainda é limitada em termos de precisão. Nós temos... isso só ocorreu no bíceps. Por que não aconteceu, então, também no reto femoral? Será que isso é um comportamento que a gente pode reproduzir desta forma em outras situações? Então, ainda estamos muito longe de saber se isso é fato ou não, em termos de evidência científica mais robusta. Bem, aí nós vamos para o 4º item, né? O 4º item, ainda dentro do item hipóxia muscular, que o professor traz: elevar mais o cotovelo encurta mais a porção longa, aquela que cria um pico no bíceps, ou seja, você está estimulando mais essa cabeça longa por meio da insuficiência ativa. Escuta. Quando você faz essa rosca Scott, o fato de você estar com o cotovelo mais alto, você encurta mais a cabeça longa, aquela que cria o bico do bíceps. Ou seja, você está estimulando mais essa cabeça por meio da insuficiência ativa. Gente, nós não temos evidência que mostre que nós temos capacidade de hipertrofiar mais ou um exercício ou uma variação que promova mais hipertrofia ao longo do bíceps. E ainda mais em uma das porções do bíceps. Deixa eu te trazer rapidinho algumas evidências, que eu fiz um compilado aqui. Olha só, aqui nós estamos falando sobre
hipertrofia ao longo do músculo, né? Pensando no pico como o próprio professor traz, né? O músculo ficar mais redondinho, provavelmente seja isso, né? Nós temos várias evidências, olha só que interessante isso aqui. São estudos que mediram em vários lugares o bíceps, tá bom? Ó, 50, 60, 70%, 50 e 70%, proximal, médio, distal. E o que eles encontraram? Um estudo traz que a maior hipertrofia aconteceu mais próximo do que o distante. O outro mostra que foi semelhante em todas as regiões. O outro mostra que foi mais distal do que proximal, né? Então, assim, gente, ainda nós não conseguimos identificar um padrão de onde a hipertrofia acontece com mais contundência. Se é mais proximal, se é mais distal, se é mais no meio ou não. Obviamente que o ventre tende a hipertrofiar mais, alguns estudos mostram, mas isso não é um comportamento. E ainda, se a gente for pensar na porção longa e porção curta do bíceps, isto é mais confuso ainda, porque a maioria dos estudos não avalia esta alteração de uma porção do bíceps à outra, né? Alguns estudos mostram variação individual, alguns mostram maior dano em uma porção do que outra, mas assim, efetivamente um dado consistente comprovando isso, nós não temos ainda, tá? Então, apesar de algumas variações, então, ter essa promoção de hipertrófica em regiões específicas, não há evidência robusta, né, que possam dizer que a porção longa ou curta seja mais ou menos hipertrofiada, né? E essa ativação, a gente sabe que a ativação, que é a eletromiografia, que não é hipertrofia, ela vai variar conforme o grau de flexão do ombro, se está supinado ou não, né? Mas, de qualquer forma, né, gente, hipertrofia em porções diferentes do bíceps ou ao longo dele ainda não estão claramente documentados na literatura. Bem, e ainda, como o quinto item do segundo tópico, que é a hipóxia, ainda fala sobre a sugestão de treinamento, né? A ideia é fazer mais repetições para queimar o músculo, né? Aquela acidose metabólica, fazendo 3 a 4 séries com 10 a 15 repetições, sem contagem, provavelmente pensando em repetições máximas até a falha, né? E descansando 1 minuto. Bem, nós já falamos sobre isso, né, gente? Mais ou menos repetições ou menos e mais cargas não impactam nas respostas hipertróficas. A gente sabe que mais carga e menos repetições para a força é sim um fato, mas na hipertrofia a gente tem muitas meta-análises já mostrando que isso não é verdadeiro, né? Óbvio, né? Músculo não sabe contar, né? Mas até que ponto precisa ser repetições máximas, a gente já falou também, né? As evidências mostram que isso não é fato. Quanto ao intervalo, né, ele fala 1 minutinho ali, não faz diferença nenhuma, né? Se o volume é equalizado, não tem diferença. Eu tenho um vídeo artigo falando sobre 1 e 2 minutos de intervalo, inclusive, né, um estudo de revisão sistemática e meta-análise, mostrando que as respostas com 1 ou 2 minutos são muito parecidas e não há diferença na parte hipertrófica, que inclusive na parte superior do nosso corpo, provavelmente o bíceps braquial. Então, não temos essa evidência de que o tempo seja necessário dentro desse tempo. Certo? E aí nós vamos para o terceiro tópico, né? O terceiro tópico fala sobre o dano tecidual. Lá no minuto 5:50, né, o professor fala um pouco sobre dano tecidual. O foco aqui é potencializar o dano tecidual por meio do aumento da amplitude de movimento, né? Através da extensão do cotovelo e também da posição do ombro em relação ao bíceps braquial. De novo, assistam o vídeo para pegar direitinho o que é falado. Aí o professor faz a pausa para o Marte, e eu vou respeitar ele, porque eu sei que ele vive disso e eu também. Quer dizer, eu não vivo disso porque não monetizo ainda no YouTube. Um dia, quem sabe esse seja o vídeo que vá me lançar para os mais interessados. Vou aproveitar e fazer. Muito dessas informações aqui, desses dados aqui, gente, você encontra lá no meu curso, Treinamento de Força Aplicada à Hipertrofia. Um curso que está disponível na plataforma Kivify. Você pode entrar no meu site, lá www.profitinho.com.br. Você vai ter acesso a esse curso, um curso de mais de 8 horas, especificamente falando sobre como cada uma das variáveis, né, repercute na hipertrofia, tá bom? E assim, né, gente, são informações científicas no modelo que eu venho trazendo aqui para vocês da mesma forma. Vamos lá, então? O dano tecidual por meio de alongamento dos músculos, né? Esta é a proposta principal.
E aí ele sugere uma rosca 45 graus, que é aquela, você já vai ver, aquela com o banco inclinado um pouco para trás, né? O que faz com que a gente mude a posição do ombro, tornando o ombro uma posição mais hiperestendida, né? E aí, gente, o que a gente sabe é que sim, amplitudes maiores geram mais hipertrofia, muito provavelmente por conta desse dano tecidual. Isso realmente é fato. Porém, no bíceps, isso não foi bem assim que foi encontrado. Olha os estudos que eu vou trazer aqui para ti, tá bom? Vamos escutar aqui? E quando a gente faz a rosca 45 graus, a gente alongou a cabeça longa do bíceps. Exercício esse que você vai sentar no banco inclinado e vai colocar os cotovelos para trás. Então, tentando a partir daí manter essa amplitude maior, o maior estiramento desse músculo. Gente, esse aqui é um artigo que eu já falei antes. Tem uma coletânea muito bacana sobre a mesma lógica, né? Com o músculo mais estirado, mais alongado ou não, em vários exercícios. Acompanha lá que vale a pena, digita o título lá no YouTube, no meu canal, que você vai encontrar. Vamos lá então, o primeiro artigo que não pode faltar e que é um dos vídeos mais assistidos que eu tenho aqui no meu canal, que é um react ao professor Paulo Gentil, em que a gente discute um pouco sobre o efeito do agachamento profundo ou não, principalmente no reto femoral, né? E eu tenho esse vídeo artigo também, o meu quinto vídeo artigo, lá no começo do meu canal. É um estudo de Kubo 2019, em que ele fez um treinamento de força em amplitudes completas e parciais, né? E avaliou os ganhos hipertróficos a partir de ressonância magnética, com vários controles, um estudo metodologicamente muito bem organizado e desenhado. E o que ele encontra, né? Ele encontra maiores ganhos de hipertrofia nos adutores de coxa, comparado à amplitude completa parcial, um maior ganho de hipertrofia no glúteo máximo comparado na parcial, os extensores de joelho, quadríceps igual, e os posteriores de coxa, lembrem disso, não tiveram nenhum grau de hipertrofia, nenhum tipo de agachamento, sugerindo que os posteriores não sejam músculos tão ativos assim em termos de desempenho no agachamento. E aí, vamos lá, né? Aqui um outro estudo, né? Mostrando que músculo da panturrilha, treinando uma perna de um jeito e outra do outro, dois grupos, onde nós tivemos um com amplitude completa, um com amplitude somente numa posição de maior alongamento da panturrilha, e um com um movimento de uma panturrilha mais encurtada, mais na ponta do pé, certo? E olha que interessante, né? A hipertrofia do amplitude completa foi em torno de 6,7, 7,3 no gastrocnêmio medial e lateral. Foi de 15% quem fez só na posição mais alongada, e foi de 3 e 6% na posição mais encurtada. Ou seja, fazer com ele somente na posição mais alongada gerou mais hipertrofia no músculo da panturrilha. Certo? Então, isso muda um pouco a perspectiva. No estudo do quadríceps, era amplitude completa, era só dois movimentos, e aí se teve mais hipertrofia na amplitude mais completa. Aqui teve 3 posições. De novo, não foi na amplitude completa, mas foi aquela de maior estiramento. Muito bem. Ainda um estudo de cadeira extensora, também fazendo o sujeito ficar numa posição mais reclinada para alongar mais esse reto femoral. Os resultados também mostraram um maior ganho hipertrófico quando o sujeito inclinava o quadril, quando fazia uma extensão de quadril, para alongar mais o reto femoral. Então, sim, gente, esse estiramento acontece e o grau de hipertrofia é aumentado quando isso acontece. Agora, sabe o que é interessante? Isso aconteceu nos 3 exercícios de panturrilha e os 2 de reto femoral. Mas isso não aconteceu no bíceps braquial. Observe que eles compararam uma rosca Scott com um movimento de Roldan aqui com o ombro hiperestendido, mais ou menos que nem a sugestão vista no vídeo. E o que a gente encontra nos resultados? Tanto na região proximal, como média, como distal, tiveram ganhos semelhantes. A posição de um jeito ou de outro não alterou a hipertrofia do bíceps braquial ou inclusive do braquial, que apresenta na porção mediana. Então, veja bem, né?
estirar mais o músculo nos membros inferiores parece que funciona, mas no bíceps braquial. Mas, de novo, gente, isso aqui é um estudo, precisamos ter mais, precisamos ter avaliações mais precisas, por ressonância magnética. Tudo isso são limitações que a gente vai ter que superar para descobrir se é ou não é, né? E aí, né, ainda temos alguns poréns importantes aqui, né? O colega professor fala que não pode passar o peso da linha do peito, muito provavelmente porque a ideia é não trazer esse cotovelo para frente para manter esse músculo mais alongado, né? Então, e a ideia é mais ou menos na lógica daquele estudo da panturrilha, ou seja, né, você ter um estiramento, sempre fazer o exercício num grau de estiramento maior. A sugestão é fazer 3 a 4 séries em 1 minuto de intervalo, né? E não traz outro parâmetro, né? O professor não fala se tem que ser mais carga, mais repetições, mais intervalo, enfim, somente trazendo o exercício e a dose de séries aqui. E ainda, né? Então, assim, gente, o que eu penso sobre esse aspecto, né? Embora amplitudes maiores ou maiores estiramentos promovam mais hipertrofia, isso não foi evidenciado no bíceps braquial. E aí eu vou trazer uma hipótese que é minha, né? Não sei se ainda não achei nenhum autor e pesquisador que pudesse trazer essa mesma linha, né? Eu acredito que a gente não consegue um estiramento máximo com o nosso bíceps braquial. Tu quer ver um exemplo? Tenta alongar o bíceps a ponto desse bíceps sentir desconforto. Quando você alonga a panturrilha, você sente desconforto, né? Isquio tibial é fácil de... Você sentiu desconforto alongando o bíceps braquial? Muito provavelmente você não vai conseguir. Por quê? Porque não dá para alongar. Mesmo que você estenda o cotovelo, mesmo que você faça uma hiperextensão do ombro, pelo fato das nossas escápulas não serem completamente fixas, né, você vai puxar esse ombro para trás, fazer hiperextensão, essa escápula vai se movimentar um pouco, vai fazer uma báscula ali, e vai impedir que você consiga alongar e estirar esse músculo numa posição que poderia ser mais benéfica para a hipertrofia. Então essa é uma hipótese minha, né? E acredito que faça sentido pensar nisso. Ainda preciso dizer algumas coisas, né? Se falou um pouco sobre variar exercícios, fazer os 3 exercícios, cada um para um componente, e até que ponto isso é verdadeiro ou não. Será que variar exercício gera mais hipertrofia? Nesse meu vídeo artigo aqui que eu apresento o estudo de Vasconcelos Costa, né, a gente tem 2 modelos de treinamento, o que não variou e o que o variou, treinando 4 vezes por semana. O que não variou treinou os mesmos exercícios, o que variou eram sempre exercícios diferentes. E no fim das contas os resultados foram semelhantes. Variar ou não variar exercício não é um determinante para hipertrofia, né? Vários estudos mostram que é importante para a motivação, para a aderência do treinamento. Show, beleza. Mas para a hipertrofia a gente não tem essa evidência tão contundente, né? Assim como pensar em variar repetições, né? A sugestão do professor aqui, né, professor Laércio, era você fazer mais repetições num, menos repetições no outro, mais carga num, sugerindo uma certa periodização. E isso também não tem mostrado que é uma estratégia que ganhe mais resultados a nível de massa muscular. O estudo de Schoenfeld 2016 compara um grupo que treinou com cargas constantes, faziam séries aí, 3 séries de 8 a 12 repetições máximas, e o outro grupo foi variando. Um dia treinava 2 a 4 cargas pesadas, outro dia 8 a 12 cargas moderadas, e 20 a 30 repetições no terceiro dia, cargas mais leves, né? Mediu a espessura muscular de vários músculos, né? E os resultados que foram encontrados foram semelhantes, sem diferença entre o bíceps, tríceps nem o vasto lateral. Então, aquele grupo que variou dentro da semana, fazendo vários protocolos, teve o mesmo ganho daquele que não variou e manteve as suas repetições. Então, tanto uma carga variada como constante produz um resultado muito parecido. E quando a gente vai para uma meta-análise, né, falando sobre o mesmo assunto, periodizado ou não periodizado, não mostrou diferença significativa nos ganhos hipertróficos. Esse outro artigo aqui, da mesma forma, um estudo de Grick e Schoenfeld e colaboradores, também com uma periodização dupla ou linear, também não encontrou diferença, né? Enfim, né? Este é um aspecto que não tem alterações. Então, gente, para finalizar esse vídeo, eu sei que ele ficou longo, né? Os 3 pontos apresentados pelo professor
eles têm controvérsias, né? Não necessariamente existe a necessidade de a gente pensar nessa linha. Porque assim, a gente não sabe, digo a gente, a ciência, exatamente como a combinação de exercícios e técnicas pode realmente impactar na hipertrofia, né? Faltam instrumentos às vezes mais adequados, enfim, mas a gente não tem plena certeza. Mas o que eu vou te dizer? Eu acredito sim que o treinamento sugerido, ele muito provavelmente ele terá um resultado hipertrófico, mas não pela variação das amplitudes e muito menos pela variação dos exercícios, mas sim pelo volume de séries sugeridos na sessão. A gente está falando do volume de série de 9 a 12 séries somadas por sessão. Se esse sujeito repetir esse treino 2 vezes, ele está falando de 18 a 24 séries por semana. E aí, olha só que interessante. Um outro estudo de Schoenfeld fala sobre a quantidade de volume de séries e ele mostra que sim, mais volume de séries é melhor do que menos. Eu recentemente trouxe uma videoaula que é do meu próprio curso, vou botar o link aqui também abaixo, que fala exatamente que o segredo da hipertrofia passa pelo volume de séries. Então, como esse treino alcançou esse volume plausível, né, recomendado, muito provavelmente vai conseguir um bom resultado, né? Esse material aqui é um artigo muito bacana, é um posicionamento, né, da IUSCA, e é o Schoenfeld que lidera. Recomendo, é um artigo bastante extenso, mas muito bacana, tá? Esse aqui é o que serviu de base para o meu curso de hipertrofia, muito bom falando sobre isso. E ele traz uma proposta interessante. Ele fala que pelo menos o iniciante que queira hipertrofia, não necessariamente o iniciante que está iniciando na musculação. Existe um período de adaptação e blá, blá, blá. Mas aquele que já está apto para começar com mais volumes, precisaria pelo menos 10 séries por semana por grupo muscular. Não é séries por sessão, é por semana. 15 seriam os intermediários, de 20 a 25 os avançados. Acima disso, nós poderíamos ter um risco de overreaching e acima mais ainda de overtraining. Não são números isolados, não são números mágicos, são sugestões muito próximas do que se recomenda. E observe que interessante, né? 20 a 25 séries seria sujeitos com bom resultado. Quanto é que é a conta que nós chegamos no treinamento proposto? De 18 a 24 séries. Ou seja, não sei se são provavelmente não seja a variação dos exercícios, muito menos das cargas, muito menos da amplitude, mas sim um volume adequado de treinamento para se alcançar a hipertrofia. Então, gente, fazendo a minha conclusão, é importante que se entenda que o vídeo traz um pouco de mistura em termos de conceitos cinesiológicos, biomecânicos, a própria fisiologia do exercício, treinamento, né? Essas respostas nem sempre se conectam, né? Às vezes você tem uma melhor resposta aspecto cinesiológico e às vezes a fisiologia não corrobora isso. Então, nós temos que ter muito cuidado e é muito difícil conseguir juntar tudo e fazer uma explicação com sentido, né? O vídeo também se auto-intitula como científico, né? Contudo, ele não apresenta nenhuma referência durante o seu conteúdo ou na descrição. Então, isso eu acho que cabe, né, um alerta a todos os youtubers, né, e todo mundo que trabalha aí. Citem seus artigos, apresentem as evidências, né? Vou trazer aqui, nós estamos esse aqui, vídeo artigo, se eu não me engano, a gente está com quase 20 artigos aqui que foram utilizados, todos eles vão estar lá, provavelmente você vai encontrar nos Google Acadêmico da vida para auxiliar. E ainda, eu sei que é difícil, aqui deu um erro na minha montagem, eu sei que é difícil a gente cravar uma informação e ter certeza, né? Nem sempre a gente consegue ter uma coisa tão clara assim, ainda mais que a gente quer fazer um vídeo, explicar tudo em 8 minutos. Aqui eu estou levando, nem sei quanto tempo eu estou levando, mas certamente um vídeo mais longo, que é mais cansativo, mas a gente precisa desse tempo para poder pensar e trazer as evidências. Gente, ainda nós temos muitas informações que não foram devidamente pesquisadas e que a prática até sugere algumas respostas, né? A galera da prática, não, isso aqui é assim, faz assim. Pode até ser que seja. Eu não vou dizer que não. Quem sou eu para dizer que não funciona? Mas eu digo para você que as evidências algumas sugerem que não é bem esse o caminho. Outras a gente não sabe ainda. Então, precisamos estudar um pouco mais. Estudos mais longos, também com sujeitos mais treinados, com melhores protocolos de avaliação, são fundamentais para se entender melhor as respostas hipertróficas, né? A gente tem muito estudo de curta duração, 12, 20 semanas no máximo, muito estudo com sujeitos pouco treinados, a avaliação por espessura muscular ainda é uma limitação, então é importante que a gente fique atento a isso.
E é importante entender que esses estudos são aplicados em sujeitos que não fazem uso de esteroides anabolizantes, né? Então, sempre que a gente vê os estudos nas ciências publicados, a grande maioria, 99%, não vai ter isso. Não que tenha em outros, né? Mas a gente sabe que hoje as academias estão aí com uma prevalência muito alta de esteroides, né? Em torno de 10, 15%. É um número assustador e preocupante. Recentemente publiquei um vídeo sobre isso. Bem, é assunto para outro momento. Certo, gente? Então, queria te agradecer por acompanhar. Estamos com 54 minutos. Tenho certeza que vai ser cansativo, mas dá o pause, assiste, vai com calma e tenho certeza que você vai sair. E não esquece, curte, comenta, compartilha com os colegas. Agradeço pela força. Valeu!